Amém, irmãos? Aleluia. O fogo de Deus já começou a cair sobre nós hoje. No momento da adoração, do louvor, da oração. E agora o fogo vai continuar caindo no momento da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, é a mesma coisa que você colocar uma lâmpada de fases. Você coloca ela na tomada e você vai subindo as fases, ela vai aumentando. À medida que você vai ouvindo a palavra, a luz vai acendendo cada vez mais. Amém? Amém, irmãos? Aqui tem várias fases. Então, pressiona uma chave, aí acende essas lâmpadas. Pressiona a outra, acende outras lâmpadas. Até que o lugar inteiro esteja claro. A palavra de Deus, ela tem esse propósito. À medida que você vai ouvindo, ela vai acendendo áreas da sua vida. Até que o teu corpo inteiro esteja em luz. Porque nessa noite eu quero falar de luz. Diga comigo, luz. Então vamos lá para João capítulo 8. Glória a Deus. Acende a luz na escuridão. Acende a luz no meu coração. Aleluia. João 8:12. Quem está com a palavra aberta diz amém. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz verdadeira que alumia todo homem. Se eu não me engano, está no capítulo 1 de João. Deixa eu ver o que acontece aqui no mesmo livro de João, capítulo 1, do versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Esse texto está em conexão com o primeiro que nós lemos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O versículo 5 aqui do capítulo 1, versículo 4 diz: a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. Existe uma luz chamada vida, e existe uma vida chamada luz, que nós carregamos dentro de nós, que Jesus nos ofereceu, que Jesus nos propôs. No dia em que nós nos convertemos, essa luz se acendeu dentro de nós. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Quem crê que é uma luz aqui? Amém? Nós somos a luz do Senhor nessa terra. Nós somos a luz do Senhor, as estrelas que Deus acendeu no meio de uma geração corrompida e perversa. E queridos, assim como a luz verdadeira, a luz falsa. Uma vez eu vi um pastor pregando do interiorzão, lá do nosso campo, e ele falando sobre o que é verdadeiro e o que é falso, não é? E, por exemplo, foi usado o exemplo do tatu. Quem conhece tatu? Tatu é um animal lá uma caça mesmo, né? E ela não é muito famosa. O Brasil na Copa até tentou colocar o tatu bola como um mascote, mas deu certo, deu não, né? Não pegou muita fama não. E o tatu, por exemplo, tem vários tipos de tatu. Tem um tatu peba, tatu chino, tatu bola, tatuí. E tem um tatu chamado tatu verdadeiro. Então quando o caçador chega com um tatu bola, e alguém pergunta: pegou? Peguei um tatu bola. Peguei um tatu, mas tatu mesmo? Não, é um tatu peba. Eu peguei um tatu, deixa eu ver, que tatu é? Tatu chino. Mas quando o caçador chega: eu peguei um tatu, ele já vai dizendo assim: eu já peguei um tatu verdadeiro. Porque o tatu verdadeiro é realmente o alvo do caçador.
Hoje não mais, né? Porque o Ibama não deixa mais, né? De vez em quando eu visito a casa de alguns irmãos que aqui estão. Chega lá, os irmãos, pastor, tem um tatuzinho aí com leite de coco. Só que não, só na vontade. Não pode se ter mais tatu na panela do povo. Oh Jesus, que miséria. Reaviva a nossa terra e traz os tatus de volta. Tatu é uma carne singular. Não tem nada como tatu. Assim também, queridos, existe a luz falsa e a luz verdadeira. Ou pelo menos existem luzes fracas e luz forte, não é? Existe a luz da vela, a luz das lanternas, os lanterninhas. Existem os faróis. E existem luzes que realmente clareiam muito. Em relação à luz que Jesus se refere, existem muitas luzes falsas por aí. A filosofia deste mundo são luzes falsas. Luzes que iluminam a mente, o intelecto de muitas pessoas, mas que não clareia o caminho da eternidade. Então tudo que esses pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, Karl Marx e tantos outros falaram sobre luzes, trouxeram luz para a mente, mas são luzes que clareiam somente na terra. Os grandes pensadores e aqueles que conseguiram descobrir muitas coisas na ciência nos trouxeram alguma luz, algum entendimento para aquilo que é físico, para aquilo que é terreno, mas eles mesmos não conseguiram ver a luz verdadeira, a luz da vida. Eu vou dizer uma coisa para você: estudar é importante, estude mesmo, para alcançar posições, eminências, para que você seja próspero, para que você tenha dignidade diante dos homens. Mas não se iluda, não se iluda com as palavras de autoajuda que existem por aí. Não se iluda com as frases bonitas de Allan Kardec, de Paulo Coelho. Não se iluda, são luzes ofuscadas, são luzes apagadas. Porque existem luzes que são verdadeiras trevas, você sabia? Jesus falou: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Então existem luzes, entendimentos, revelações que são verdadeiras trevas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que até o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. E não significa que Satanás transfigurado em anjo de luz seja uma luz verdadeira. É uma luz falsa. Cuidado com as luzes que estão piscando por aí. Existem muitas luzes que são semelhantes à árvore de Natal. São luzes falsas, luzes que apontam para um entendimento errado. A luz da árvore de Natal, ela aponta para uma história falsa. Ela aponta para uma história que não é verdadeira, que não é cristã. Então você precisa entender que existem muitas luzes por aí, mas ela não aponta para aquilo que é vida. Vida somente há em Jesus. Diga comigo: a vida está somente em Jesus. Então o versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia, glória a Deus. Amém. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que eu testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, preste atenção. Embora João Batista falasse da luz, ele não era a luz. Isso é importante falar, porque João Batista ocupa o lugar do maior profeta nascido de mulher. Quem falou isso foi Jesus. Ele diz que ninguém nascido de mulher foi tão grande quanto João Batista. João Batista não era a luz, ele anunciava a respeito da luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz verdadeira, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Posso ouvir um aleluia? Eu estava falando aqui do que é falso, do que é verdadeiro, e me lembrei desse texto que fala da luz verdadeira que alumia todo o homem. Jesus é essa luz, só Ele. É por isso que Ele categoricamente chega diante dos judeus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, um detalhe interessante é que, embora João Batista, o profeta, fosse o maior homem nascido de mulher como profeta, e embora ele falasse da luz, a Bíblia diz que ele não era a luz. João Batista não era a luz. Mas existe uma mensagem a respeito de você e de mim. Jesus falou assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João Batista falou dessa luz, mas ele não tinha essa luz. João Batista ainda é reservado para o campo dos profetas e da lei, porque João Batista morre antes de Jesus ser sacrificado na cruz, crucificado na cruz. Então João Batista não conseguiu ser luz, apenas falou da luz, porque só existe uma maneira de você e eu sermos luz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem nasce de novo é luz. Do jeito que a luz de Jesus resplandeceu na terra, a tua luz e a minha luz pode resplandecer. Pastor, eu não estou conseguindo. Isso é tão grande, pastor, isso é tão maravilhoso, eu não estou conseguindo crer direito. Vamos para Mateus capítulo 5, vou te mostrar algo. Versículo 14. Mateus 5, 14. Quem encontrou diz amém. Eu ia pedir para o Data Show ficar colocado aqui, mas eu não vou pedir não, porque é importante que os irmãos folheiem a Bíblia. Marque, traz uma canetinha, um papel. Se é na Bíblia, se é no celular, vai lá no marca-texto, deixa marcadinho, esses versículos são importantíssimos. Dê valor a isso, não esqueça da palavra. Domingo eu vou pregar uma palavra aqui, eu vou te mostrar um segredo de frutificar. Vou te mostrar um segredo de você ter a palavra toda dentro de você, de você não deixar o diabo roubar a palavra. Vou falar domingo, certo? Então, venha domingo. Aqui ó, 5,14. Jesus falando com os discípulos: vós sois a luz do mundo. Lá em João ele diz: eu sou a luz. Aqui ele está dizendo: vocês são a luz. João Batista não era a luz, ele falava da luz. Por que nós somos a luz? Porque o sacrifício de Jesus nos alcançou. Jesus sabia que os discípulos não iam morrer antes do sacrifício dele, então ele já considera os discípulos essa luz, porque estavam seguindo a Jesus. Uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu encontro é que não basta falar da luz, tem que seguir. Quem me segue não andará em trevas. Qual a diferença, assim com muita tranquilidade eu vou falar isso, qual a diferença entre nós e os espíritas, entre nós e os católicos, entre nós e os ateu não, porque ateu finge que não crê, né? Então não fala. Mas qual a diferença entre nós e os de outras religiões? É que as pessoas que seguem outras religiões, elas falam de Jesus, ou não? Quando você vai mencionar sobre Deus, as pessoas vão dizer que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, Jesus filho de Maria. Mas se elas não nasceram de novo, elas apenas falam da luz. A diferença é que nós seguimos a luz. Isso é algo tão tremendo que ninguém pode arrancar do nosso coração. Alguém pode arrancar essa fé de você? Essa convicção que você tem de que você é nascido de novo? Sim ou não? Ninguém. Por quê? Porque está dentro. A luz acendeu. E uma vez a luz acesa, não tem como. Você agora está enxergando. Agora você vê. Então, comece a se comportar como alguém que já é, que tem essa luz. Quando o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 7 de 1 Coríntios, que não convém uma pessoa da fé cristã se envolver com quem não é da mesma fé,
Sabe qual é o exemplo que ele usa? A comparação. Ele diz: que sociedade tem a luz com as trevas? Deixando claro que aquele que está seguindo a Jesus é luz, e aquele que não está seguindo Jesus é trevas. Pastor, pastor, não gosto muito não. Quando você começa a falar dessas coisas fortes, eu vou pregar o que se eu não falar sobre isso? É Bíblia, é a palavra de Deus. E quem recebe diz amém, eu me arrepio todo. Aleluia. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Quem sabe o que é alqueire aqui? Alqueire é uma espécie de medidor. Era uma vasilha que os judeus faziam de madeira, que tinha certa medida, mais ou menos desse tamanho. E aí esse alqueire era para medir trigo, milho, feijão, farinha. Jesus falou assim: não pega uma lâmpada, uma vela e coloca debaixo do alqueire. Não se vira o alqueire na vela, para a vela ficar clareando só dentro do alqueire. Jesus está falando que essa vela, ela tem que se manifestar, amém? Amém? Não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Então, nas casas de antigamente, assim como tem essas lâmpadas colocadas em pontos estratégicos, nas casas de antigamente tinha uns locais assim colocados, que eram umas tábuas colocadas, algumas pilastras, que era só para colocar a vela em cima, a lamparina, o facho. No nosso caso, lá no interior, a gente pendurava mesmo a velinha, que ela tem a lamparina, tinha uma alcinha, a gente pendurava no torno da rede. A maioria das nossas casas no interior, ela tinha meia parede que dividia um quarto da outra. Então a gente colocava a vela em cima. Então a economia era tão grande que a gente colocava a vela numa parede e já clareava os 2 quartos. Então Jesus disse que é nesse lugar que tem que colocar a vela. Tem que colocar no velador, para iluminar toda a casa. Porque não existe, eu estou me arrepiando todo aqui, irmão. Alguma coisa forte está acontecendo aqui nesse lugar. Não se acende uma vela, uma luz sem propósito. Toda vela, toda luz só se acende com um propósito. Você já viu que loucura seria? De dia, no meio do claro, acender a vela. Para que está acendendo? Não, porque eu gosto de ver vela acesa. Não existe isso. Se não tem o propósito de clarear, não se acende. Lá em casa tem várias velas. Na hora que acaba a energia, a gente põe a vela ali e acende. Porque ninguém quer ficar no escuro. Quem quer ficar no escuro? Ninguém quer ficar. Então Jesus está dizendo que Ele acendeu a luz em você para te colocar no lugar de destaque, para colocar você no lugar onde você vai iluminar. Portanto, se existe uma coisa que Deus não concorda, jamais concordará, é crente anônimo. Aquele tipo de crente que a pessoa só descobre que é crente quando 3 anos depois de trabalhar do lado dele, o pastor chega e diz: paz do Senhor, irmão. Se você é luz, Jesus quer que a luz venha clarear. Amém? Eita, nós vamos sair daqui brilhando, mais que a árvore de Natal. Tem que colocar no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz. Tem gente que vai sair daqui com luta. Vamos ter que furar o balão. Tem gente que vai sair igual um orgulho, que agora é uma luz brilhando para todo lugar. Mas Jesus disse que tem que ser assim. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, do povo. Pastor, eu sou crente, mas eu gosto de ficar aqui no meu quietinho aqui. Eu não gosto de dizer para todo mundo que sou crente, não, pastor. Aqui quando a gente diz, o povo já começa aquela pegando no pé, aquela coisa de, então aquela perseguição eu não gosto. Então eu prefiro que não saibam que eu sou crente, que é para eu viver tranquilo e ficar à vontade, fazer algumas coisinhas. Porque assim,
Você pode fazer qualquer coisa errada, alguém vai olhar para você e dizer assim, é da vida, cara, assim mesmo, todo mundo faz isso. Mas na hora que ele sabe que você é crente, e tu faz isso, nunca vi dizer que crente faz isso, porque o mundo sabe que crente é luz, que luz não faz o que treva faz. Luz não é semelhante à escuridão. Luz é luz, acabou essa história. Ou é ou não é. Por isso Jesus falou assim, ó, não podeis servir dois senhores. Não tem como, ou você é, ou você não é. Eu me lembro de um testemunho no Rio de Janeiro. Um pastor estava muito desanimado. Ele perdeu a filha, perdeu a esposa, estava passando uma guerra, uma luta, e ele não entendeu. E ele se desanimou com Deus e disse, Senhor, eu vou me desviar. Eu prego, eu faço tudo, as coisas acontecem. Então o Senhor não está cuidando de mim, eu vou me desviar. No primeiro dia que ele se desviou, ele já pegou uma garrafa de 51, que naquele tempo tinha valor, né? Hoje 51 parece que nem se fala mais. Eu estou tanto tempo na igreja também que eu nunca ouvi mais falar, né? O povo da igreja não fala de 51, o povo da igreja não fala de bebida, não é? No tempo 51, ele pegou logo uma garrafa de 51, saiu, bebeu, e estava na rua, todo jagoró. E ele escutou um baticum de terreiro de macumba. Eu estive na cidade de Lavras esse ano, e o pastor me levou numa rua 10 da manhã e me mostrou, ó, só essa rua tem mais de 5 terreiros de macumba. E nós passamos de frente a um que estava com a porta aberta. Ele parou o carro, nós ficamos olhando. Tinha uma pessoa rodopiando lá dentro, recebendo espírito. Ele disse, aqui é normal, tem terreiro de macumba para todo lado. E esse pastor desviado no Rio de Janeiro ia passando e escutou o baticum do terreiro de macumba. E ele disse, Deus, eu vou desviar de vez mesmo. Vou entrar logo, vou fazer igual o rei Saul. Vou entrar lá no terreiro de macumba. Ele entrou e sentou com a garrafa de 51 na mão. Desde o momento que ele sentou, parou tudo. Nada mais funcionava, não baixava mais um espírito. E aí o pai de santo recebeu um espírito que conseguiu entrar nele e dizer, alguém que está presente aqui tem que sair, porque alguém está atrapalhando, alguém que está aqui está atrapalhando os santos descerem, os aparelhos descerem. E aí o espírito falou, e aquele homem lá, e ele ficou curioso, o pastor ficou curioso, disse, mas por que eu? Mas por que eu que estou atrapalhando? O espírito falou assim, você de fato está com a cabeça rachada, mas de dentro dessa rachadura está saindo uma luz que está atrapalhando a gente aqui. E o pastor, no momento o pastor disse, meu Deus, se com essa garrafa de 51 ainda tem luz dentro de mim. Ele se levantou e disse, eu sou pastor, estou nesse erro aqui, mas a partir de agora eu quero declarar que não vai baixar nenhum espírito aqui, porque Jesus é maior. E diz a história que até o terreiro de macumba fechou, porque o povo se converteu naquele dia. E o pastor voltou para o seu ofício pastoral. Eu vou dizer uma coisa para você, há uma brasa dentro de você, há algo aí dentro, e essa luz dentro de você, ela é tão forte, que você pode andar pelo mundo, pode tentar fazer algumas coisas erradas, mas dentro de você algo vai te incomodar e vai dizer, não é isso que eu quero para você. Você não fica à vontade, é igual um peixe fora d'água. O que é isso? É a luz combatendo as trevas, a luz brigando para não se apagar, a treva querendo avançar e a luz dizendo, não, não, não. E você chega em casa e você sofre, você chora, se arrepende. Por quê? Porque Jesus está dentro de você, e Ele não vai permitir que você, que é a ovelha dele, seja abraçada pelo lobo. Eu vou te dizer nessa noite, meu irmão, há uma luz dentro de você, e nessa noite essa luz vai clarear, e você vai se levantar, porque Deus é contigo. Aleluia. Você não tem que ter medo do diabo, ter medo dos demônios, porque a luz que há em ti é mais forte do que o inferno inteiro. Posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando nós pressionamos o interruptor, não precisa a luz gemer para fazer as trevas aparecerem, irmão. Não precisa. Quando você pressiona o interruptor, imediatamente a luz acende e as trevas saem. Ela tem que sair. Ela pode tentar forçar, mas ela não tem força contra a luz. A Bíblia diz que essa luz se manifestou e as trevas tentaram prevalecer, mas não conseguiram, porque a luz de Cristo Jesus é mais forte do que todas as trevas do inferno. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Se você colocar 5 horas da manhã, ficar observando o sol nascendo em um ponto estratégico muito alto, você vai começar a perceber que à medida que o sol vai subindo, o clarão vai tomando de conta da terra, a luz vai forçando as trevas a aparecer. Sabe como fazer para o diabo sair da sua casa? Para ele não ter poder? Acende a luz.
Você não precisa mandar. A tua presença vai incomodar o diabo, vai fazer com que ele saia. Amém, irmãos? Muitas esposas já chegaram para a gente, muitas mães, com a casa toda arrebentada, toda destruída, e chegam no gabinete pastoral, e o conselho que a gente dá é esse, porque a gente não tem como mudar as coisas na casa de ninguém, só Jesus pode mudar. E o primeiro conselho que a gente dá é: acenda a tua luz na tua casa, acenda a tua luz, e as trevas vão começar a perder força. Não adianta lutar contra as trevas, você sendo trevas, você estando nas trevas, não adianta. Então a mulher quer ganhar um marido, quer transformar a casa, mas ela não consegue perdoar, cheia de rancor, brigando, xingando, sabe, chutando balde, todo dia dizendo que vai se separar, vai pedir o divórcio, manda o marido ir para todo lugar, dá esposa para o marido, dá esposo para a mulher, marido que diz que a mulher tem homem, e homem que diz que a mulher tem outros homens, e a mulher que diz que o marido tem outras mulheres, e fica, sabe, trazendo as trevas, quando na verdade o comportamento deveria ser um comportamento de luz, para que as trevas percam forças. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então a luz tem que acender. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós fomos criados com um propósito: glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando acendemos a nossa luz, e as pessoas olham para nós e dizem: glória a Deus, essa pessoa é de Deus, o que ela faz é de Deus, e Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado por causa de você, você não sabe o xodó que você vira para Ele. Quando Deus olha para você e diz assim: eu posso contar com essa pessoa, aonde eu colocar ela, meu nome vai ser glorificado, aonde eu colocar ela, as pessoas vão lembrar de mim. Você não sabe o que Deus vai fazer com você. Deus vai te colocar em lugares altos. Tem gente que quer ser levantado por Deus. Deus me levanta para fazer isso, Irmão, alguém chegou para o Luciano Subirá e disse: como é que eu faço para Deus me usar? É orar? Ele disse: não precisa orar para Deus te usar, você só precisa orar para ter comunhão com Deus, e automaticamente Ele vai te usar. Automaticamente Ele vai te usar. Se você acender a luz, Deus não vai enviar trevas para clarear um ambiente, Ele vai enviar luz. Então quando você é cheio da presença de Deus, automaticamente Ele vai te usar. Ele vai te usar. Se a luz está acesa, Ele vai colocar essa luz no lugar de trevas. Vai. Quem conhece a história de Joyce Meyer? Uma grande avivalista do século 21, que Deus tem usado tremendamente com palavras fortíssimas. E ela foi abusada pelo pai em toda a sua infância. A história dela é muito forte. A capacidade que o Espírito Santo deu a ela para perdoar o pai e sair de uma história de abuso, de rancor, de raiva, de ira, é muito forte. Mas sabe quando começou isso? O esposo dela, antes de ser esposo dela, era um crente fiel, firme. Ele orou: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma mulher para que eu possa ajudar ela. Eu quero ser instrumento do Senhor para ajudar uma mulher. Eu quero que a minha esposa precise de mim. Então eu tive muitas oportunidades de casar com mulheres resolvidas, mas ele não sentia paz no coração, porque ele queria uma mulher que realmente dependesse dele, que ele fosse usado por Deus para ajudar essa mulher. Um dia, sem saber, na vizinhança, ele saiu fora e tinha uma moça lavando o carro do pai, da mãe. E ele brincou com essa moça e disse: lava o meu carro também? E ela imediatamente deu uma resposta firme: a mangueira está aí, se você quiser que você lave. Aí ele sentiu o Espírito Santo falando: é ela precisa de você. Conheceu mais de perto, percebeu a história de abuso dela, casou com ela, e Deus usou ele para transformar ela na mulher que ela é hoje. Ele não sobe no altar, não fala nada, não tem ministério, e ela é aquela gigante no reino de Deus. E ela honra ele, e ela fala publicamente o quanto ele teve paciência. Ela ia para cima, ela brigava, ela soltava os cachorros, e ele: Jesus, é essa que eu quero para cuidar. E foi passando Jesus para ela, e foi ministrando, e foi perdoando, ensinando ela a perdoar. E ela virou aquela mulher que ela virou. Eita glória! Você não sabe o que a luz é capaz de fazer.
Corre não, irmã, segura a onda aí. Quando você é luz, tudo pode acontecer ao seu redor. No mínimo, tudo vai clarear. Posso ouvir amém? Agora preste atenção que Paulo fala em Filipenses. Vocês me deixam pregar em paz. Filipenses capítulo 2, corra lá. Capítulo 2, versículo 12. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Posso ouvir amém? Acredita-se que um crente que é luz não murmura e nem tem contenda com as outras pessoas. O apóstolo Paulo disse assim, ó: no que depender de vós, tenhais paz com todos. Amém? Se as pessoas te perseguem porque você prega o evangelho, bem-aventurados sois. Mas se elas te perseguem porque você é um mau vizinho, porque você xinga todo mundo, porque você compra e não paga, então, meu irmão, porque você é murmurador, então você está perdendo tempo, você não é luz. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem é luz normalmente não vive murmurando, nem contendendo com ninguém. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Versículo 15. Estava no 14, versículo 15 agora. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você é a luz do mundo, tem que resplandecer como estrela neste mundo. Posso ouvir amém? Balança quem está do seu lado, diga: é você que Deus vai usar para clarear Teresina. Amém? É mais ou menos assim, irmãos. Deus olha para o planeta terráqueo e vê um mundo em escuridão, porque o pecado é trevas para Deus. Mas no meio desse mundo de escuridão, Ele percebe várias tochinhas acesas, tochinhas ambulantes por aí, pregando o evangelho, com a Bíblia na mão, falando da palavra de Deus, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, naquele ambiente onde todo mundo está querendo brigar, ao invés de igual a poeira, você vai pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No ambiente onde as pessoas estão querendo se matar, você traz uma palavra de esperança. No momento em que as pessoas estão querendo seguir o espiritismo, macumbaria ou ocultismo, Allan Kardec, tudo que não presta, aí você traz Jesus para ela, encaminha ela para a luz. Deus olha para você como estrelas ambulantes. Posso ouvir amém? Eu queria ter mais tempo para dizer quantas coisas podem apagar a nossa luz, mas Deus vai nos dar mais de um culto, para que algumas pessoas participem do segundo culto, que aí eu prego da onde parei. Preste atenção, existem muitas coisas que podem apagar a sua luz. Seria chover no molhado. Se você conhece a Bíblia, você já sabe tantas elas. Mas eu quero aqui, para terminar, dizer que caminho usar para acender a nossa luz. Não se preocupa muito com o que possa apagar, se preocupe com o que possa acender. Se dedique naquilo que possa acender. Não se preocupe muito em ficar lutando contra o diabo. Se preocupe em estar tendo comunhão com Jesus. Ao invés de focar a luta do inimigo, foque a Deus. Foque ao Senhor, porque o Senhor vai fazer tudo o que você não pode fazer. Às vezes a gente fica batalhando, tentando no capricho vencer certas lutas e não consegue. Na hora que a gente vai para Jesus e ama e adora, automaticamente você percebe que aquilo que estava tendo força de atração na sua vida começa a perder encanto, começa a perder força. Então não foque as trevas, foque a luz. Foque a luz, amém? Então, para terminar, Atos 6, 4. Atos 6, 4. Eu vou te dar, mas não se assuste, não pense que vou demorar muito. Eu vou te dar 2 caminhos para acender a luz. Atos 6, 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pastor, qual é o caminho para acender minha luz? Oração e palavra de Deus. Por que o culto é importante? Não é? Porque no culto nós oramos e nós compartilhamos a palavra, ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus porque você está aqui, porque você está no lugar certo. Mas eu te digo que aqui é só um pouquinho de gosto na sua boca, é só um pouquinho de pão na sua boca. Quando você sai daqui, você precisa se manter
em oração e na leitura da palavra. Você não pode ser um crente que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não ama ler a Bíblia. Você não pode, porque você vai ficar vazio. Você também não pode ser um crente que não gosta de orar, que não tira momentos a sós para você contemplar Deus e orar a Deus. Você não pode fazer isso, senão você vai morrer. Você não pode depender só dos cultos. Os cultos é um sopro para que você trilhe o caminho. Mas se você sair do caminho, depois volta para o culto e fica nessa peleja, volta para o culto, volta para o caminho, sai do caminho, volta para o culto, você vai morrer nesse caminho. Você precisa, Jesus falou assim: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Mas não é só passar pela porta, não é só entregar a vida para Jesus. Ele falou assim: eu também sou o caminho, a porta estreita e o caminho estreito. A porta estreita e o caminho é estreito. A porta estreita, eu vou entregar minha vida para Jesus, e agora, será que eu vou conseguir? Então aquela luta, os meus vizinhos, meus amigos, minha família, crítica, isso, aquilo, outro, meus sonhos, papá, estilo de vida, e você fica com aquela luta. A porta é estreita, então você passa quase que sem conseguir. Eu vou entregar aqui Jesus, mas na peleja, eu vou aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. É porta estreita. Aí tem uma segunda fase, que é um caminho mais estreito ainda. Por isso tem gente que na semana seguinte já saiu da porta, voltou pela mesma porta, não entrou mais. Então o caminho mais estreito, o caminho onde você vai passar seguindo a Cristo Jesus. Lucas 6:46 diz: porque me chamais Senhor e não obedece que eu vos mando. Quando você passa pela porta, tem que entender que precisa viver um estilo de vida em obediência a Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir aleluia? Então, mas o próprio Jesus, o Espírito Santo, nos ajuda a passar por esse caminho. Embora estreito, embora difícil, mas eu vou dizer, já vivi muitos caminhos por aí. Nunca vi um caminho tão gostoso quanto o caminho de Cristo. Tiago disse que o caminho não é penoso, não é pesado, é leve. Quando eu estou cheio de Jesus, eu tenho prazer em jejuar, eu tenho prazer em dizer não para o pecado, eu tenho prazer em negar minha própria carne, em abrir mão de hábitos, eu tenho prazer em me arrepender. Pode? Pois é, a gente tem prazer em perdoar, prazer em pedir perdão. Quando a gente está cheio de Cristo, a gente tem prazer em ser santo. Amém? Então o caminho, embora estreito, é uma aventura maravilhosa. E todas as vezes que você diz não para o pecado, todas as vezes que você nega e volta o inimigo, você tem aquela testificação do Espírito Santo, aquela alegria no interior. O rio de água viva flui, Deus aprovando, dizendo: eu estou contigo, é isso mesmo, diga não para o pecado. E cada vez que você dizer não para o pecado, você vai ser mais cheio de mim. Mas para isso, nós precisamos cultivar um estilo de vida, comendo a palavra, lendo a palavra, ouvindo pregações e orando. Em relação à palavra, Salmo 119, 105, todo mundo sabe, 1, 2, 3 e... lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem quiser andar na luz, quem quiser ter uma luz acesa, palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, tua palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus. E o que é a oração? É um conjunto de palavras em torno de um verbo. Eu descobri aqui na vigília que oração é um conjunto de palavras em torno de um verbo chamado Jesus. Não causou o mesmo impacto não, de Assis. Cadê o de Assis? Não causou o mesmo impacto da vigília não, que o de Assis explicou e foi. Quando ele falou isso, aí todo mundo quis ir para a loucura. Aí o povo queria voar neste lugar. Então a oração, ela vai acender a nossa luz. Quando Moisés desce do monte, com o rosto transfigurado, com o rosto brilhando, de onde ele vinha? De onde ele vinha? Oração. A oração faz a tua luz acender. Quando Pedro, Tiago e João têm o privilégio de ver Jesus transfigurado, eles estavam aonde? Capítulo 17 de Mateus. Eles estavam no monte, orando. Então, da mesma maneira que a palavra de Deus acende a lâmpada da nossa vida, também a oração acende a lâmpada. A.W. Tozer disse algo interessante. Alguém perguntou para ele: o que é mais importante? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus ou a oração? E ele respondeu com outra pergunta:
qual seria mais importante para a ave? A asa da mão da esquerda ou a asa da direita? Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a oração. É importante, tanto uma quanto a outra. Nós não podemos deixar de orar, nem de ler a palavra. E se queremos um recheiozinho ou mais, jejuemos, que a palavra e a oração vai ter mais força na nossa vida. E tudo que Deus disponibilizou para que você seja menos carnal e mais espiritual, menos trevas e mais luz, use com toda a força. Porque Lucas 16:16 diz que o reino de Deus é tomado à força. Vamos colocar de pé e vamos orar neste momento. Aleluias.